Agora foi. Ah, agora foi. Agora oh, é para Agora vai. suar, né? Olha, Meu Deus, que é isso? aí deu certo. Pronto. Agora vamos lá. Melhor- Bom, Isabel, primeiramente, boa noite para todo mundo aí que vai acompanhar a live, que vai depois ouvir, ver aí. Pô, Isabel, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho sobre você aí, sobre a sua área um pouco, para a gente depois entrar no papo que a gente quer. Beleza. Boa noite a todos, né, que estiverem assistindo agora e depois, né, que forem assistir também. É um prazer estar aqui com você, Rodrigo, e mais uma vez estar falando um pouquinho sobre saúde emocional. Meu nome é Isabel Souza, sou pedagoga e terapeuta. Trabalho com saúde emocional, né, para o bem-estar de cada um, aí, melhorando cada dia mais o nosso viver. Legal, Esse é o nosso legal. objetivo. Bom, legal, isso aí. E, pô, falando sobre essa questão do lado mental, como que você vem vendo aí o pessoal aí que você vem atendendo, como que você tem visto aí as questões desse lado mental aí do pessoal? Então, eu estou começando a trabalhar, né, com isso faz pouco tempo, e para mim está sendo, assim, é, surreal. Eu jamais imaginava estar, assim, ao vivo fazendo uma live, né, é, como terapeuta, como professora, né, e hoje eu tenho essa oportunidade, graças ao curso que eu estou fazendo, e também a essas pessoas nas quais eu estou atendendo, na qual eu estou adquirindo muito conhecimento, né? Que eu posso ver o desenvolvimento dessas pessoas, né? E às Ah, vezes você olha assim para a pessoa, você fala assim, nossa, essa pessoa é desse jeito. E quando você vai conversar com ela, é outra coisa totalmente diferente. Aquela pessoa te mostra que ela está totalmente abalada emocionalmente, né? Precisando de uma ajuda. E às vezes a pessoa está rindo, dando risada, assim, à vontade. E quando você vai conversar com ela, você fala, nossa, vem aqui que eu estou aqui para te ajudar. Né? E graças a Deus aí estou vendo muita diferença já em algumas pessoas, já tenho já um feedback bem legal de algumas pessoas, né? A evolução, o sair da depressão, o se cuidar, o se amar, né? Que esse é o mais importante, né? Porque é uma coisa que eu sempre digo, viu, Rodrigo? Às vezes a gente fala assim, eu amo o meu marido, eu amo meus filhos, eu amo minha mãe, meu pai, e a gente acaba não se cuidando, né? E é aí onde começa a abalar o nosso emocional, né? Porque é, você faz aqui, faz ali, né? Ajuda um, ajuda o outro, aí quando você para, você fala assim, bom, acabei. Tá, e você? Como é que você está? Né? Como que está a tua vida? Você está conseguindo respirar bem? Você está conseguindo trabalhar? A hora que você para pensar em você, você fala assim, eu estou bem, tipo, minha saúde está boa, né? Eu comi bem, eu dormi bem, né? Então, essa é uma questão, assim, muito importante que eu vejo muito, principalmente aqui onde eu moro, né? Onde eu tenho mais convívio, donas de casa, professores, né? Eu falo de professores porque eu fui professora, eu sou professora, melhor dizendo, que agora eu não estou trabalhando, porque eu estou estudando, né? Mas é algo assim que abala muito a saúde emocional, não a mental, mas a emocional, porque há uma diferença, né? A saúde mental é aquela uma que mexe com a mente, que você tem que tomar um remédio mesmo, né? Químico para melhorar, você tem que, enfim, você tem que ir no psiquiatra. Já a emoção é algo que você lida no dia a dia, né? É algo que às vezes você está ali com a pessoa e a pessoa não te demonstra de jeito nenhum, jamais, né? sim, E essa saúde emocional, ela nos traz o quê? Ela traz a saúde física, ela nos abala na saúde física, a saúde social, o profissionalismo, né? Enfim, ela mexe com tudo, né? E muitas vezes passa batido, passa assim, desapercebido.
né? Pior que é Então, mesmo, Isabel. O que você falou, realmente as pessoas nos dias de hoje, elas têm focado muito em querer, às vezes, de querer somente ajudar as pessoas e acabam esquecendo também de colocar um pouquinho o lado dela também, né? De rever também um pouquinho essa pessoa, de rever você também, de ter esse sim, momento seu também, né? Isso às vezes seria interessante a gente poder também parar um pouquinho e começar a refletir também sobre a questão de não querer só ajudar as outras pessoas também, né? Às vezes a gente tem que isso, parar também e cuidar um pouquinho da gente também para melhorar essas questões primeiro da gente para depois a gente poder também ajudar as outras pessoas, né? Se a gente deixar de ver esses exatamente. dois lados, a gente acaba se prejudicando também. E aí, no final das contas, de vez em você ajudar a outra pessoa, você acaba querendo só ajudar as outras pessoas e você acaba se aprofundando mais, se afundando mais ainda, né? E aí é o que é ruim. Exatamente, isso mesmo. E uma coisa muito interessante que eu vejo, assim, na questão profissional de professor, eu tiro por mim, pela minha, é uma coisa que eu amo fazer, amo trabalhar como professora, né? E quando eu estava trabalhando como professora, de repente Hum, me veio umas ondas de calor, aquele calorão, e aí o pessoal falou assim, ah, nossa, é menopausa, né? Mas, e aquilo foi piorando, 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 né? E assim, eu estava bem, porque eu gostava de trabalhar, amava, amo minhas crianças, acho lindo as crianças, o desenvolvimento das crianças. Só que aí o que aconteceu? Quando eu saí, um dia depois eu não senti mais aquelas ondas horríveis de calor. E não tinha nada a ver com menopausa. Era uhum, simplesmente emoção. Simplesmente emoção, porque por deixar coisas minhas pela metade, né? Por não saber ministrar o tempo, né? Porque nessa correria de cuida de um, cuida do outro, cuida do outro, cuida do outro, esquece de você, aquilo vai acumulando lá no nosso subconsciente, né? E aí você fala assim, olha, eu tô cuidando de mim, eu tô tomando banho, tô arrumando cabelo, né? Mas e aquelas coisas que você procrastinou, que você queria tanto fazer? Eu, por exemplo, eu estava fazendo um curso de português e espanhol, faculdade de letras, né? E eu uhum. parei, eu tive que parar no meio do caminho. Não por causa do serviço, mas ajudou, né? Ajudou tudo, porque trabalhar com criança é maravilhoso, mas é desgastante. É muito desgastante. Porque você, primeiro, quando você cuida do seu filho já é difícil. Agora você imagina você cuidar do filho do outro, né? De outra pessoa que você nem É uma conhece. Então você responsabilidade enorme. muito muito grande, né? Então você cuida da criança, você dá todo o amor, e eu sou um tipo de professora que dou o máximo de mim, dou todo o amor que eu tenho para aquela criança, né? Então, você cuida da criança, você dá todo o amor, toda a atenção. Aí, quando você chega em casa, você tem o filho para dar todo o amor, toda a atenção, né? Porque uma coisa que eu sempre dizia para os pais das crianças era o seguinte: quando você tiver com seu filho, não fique meia hora, se você puder ficar meia hora, você fique meia hora, mas fique meia hora de verdade, de verdade. E não meia hora com seu filho com o celular, com seu filho na TV, não. Se doe ali naquele momento, né? E aí o que aconteceu com toda essa situação? Eu simplesmente não consegui ir para frente na faculdade. Eu tive que parar no meio, né? Travei mesmo. E aí acabou que não deu certo. O meu objetivo foi travado, né? E eu acho que isso foi vindo à tona através daquele calor, aquele mal-estar que eu estava sentindo, apesar de amar o que eu fazia, né? E aí o É, que que acontece? A zona de conforto. A zona de conforto, oh, meu Deus, o lugar maravilhoso e terrível ao mesmo tempo. maravilha, né? Não é? Porque assim, você está num serviço, você está recebendo seu salário num lugar que você ama, fazendo aquilo que você ama. Que coisa melhor? Né? Oh, Ótimo. Agora, aí você fala assim, não, mas tá bom aqui, para que eu vou, né? Sair daqui e fazer algo melhor. Só que você tem sonhos, você tem objetivos, e vai ficando, vai ficando, vai ficando. E aí o que que acontece? Quando a gente sai da zona de conforto, a gente descobre que a zona de conforto não era a zona de conforto. pior E que aí é mesmo. você toma um E é choque bem tão isso grande mesmo. de realidade, né?
E aí você vai desvendar, vai explorar, né? Vai fazer aquilo que você não conseguia fazer quando você estava lá. E foi isso que Uma aconteceu das comigo. coisas que eu vejo muito, uma das coisas que eu vejo muito também nessa questão, Isabel, as pessoas acabam também de colocando uma rotina, né? Essa Sim, mudança de rotina, às vezes, vai fazer uma diferença não só para ela conseguir resolver as coisas do dia a dia dela, de ela também adquirir ali de repente, como a gente estava falando, quando você falou agora de questões de conhecimento, de você ir fazendo as coisas que nem aquele esquema do Kaizen lá, de fazer as coisas de pouquinho em pouquinho, ir lá e resolvendo é, as coisinhas ali, não indo de uma vez e com calma, né? Às vezes a gente deixa de fazer o simples e querer fazer o mais difícil primeiro. De vez começar sim, com o básico, né? E é o que um acaba, básico, muitas das vezes a gente acaba procrastinando, né? Desanimando exato. das coisas, deixando de fazer. Aí fica chato, né? Em E questão aí, no meio do a isso. caminho, a gente se perde. Isso que acaba nos complicando mais ainda em questão, devido a essas coisas. A gente acaba deixando de fazer primeiro o simples, quando você vai ver, até o próprio simples começa ficando depois mais difícil e o difícil depois para você ficar fácil. Sem você Sim, precisar, sem você fazer esforço nenhum. Começando no isso simples, mesmo. É isso mesmo. né? Aí acontece a famosa descoberta, né? Eu me descobrindo. Nossa, eu existo. Nossa, eu consigo fazer isso, né? Ah, mas outra hora eu não conseguia, não, mas outra hora hoje eu consigo, né? Porque é aquilo, né? A gente sempre acha que não tá bom, que não consegue, que não vai dar, mas se você buscar, se você for atrás, você consegue, né? Se você, como posso dizer, se você se doar um pouquinho cada dia, né? Que é isso que você falou do Kaizen, que é aquele método japonês, né, usado na Segunda Guerra Mundial, né, no qual estava tudo destruído e todo mundo precisava fazer um pouquinho. E aí foi indo, cada dia ia lá e fazia um pouquinho, cada dia ia lá e fazia um pouquinho. Então hoje o meu convite se conheça cada dia um pouquinho melhor, né? Porque quando a gente se conhece, a gente se ama e com o amor que a gente tem, a gente pode transbordar, né? Uma Sim. vez um grande amigo meu e do meu esposo, ele é um professor de português, e ele falou uma coisa pra gente. O nome dele é professor Cláudio, ele mora lá no Embu, e ele falou assim, olha, eu fiz o meu TCC e eu fiz uma colega. Eu falei para minha colega assim, olha, eu vou falar de Deus sem falar de Deus. Eu falei, gente, que negócio de louco, falar de Deus sem falar de Deus, né? Aí, como pode uma coisa dessa? Na época, eu nem pedagogia fazia. Eu era leiga de tudo. Hoje, eu consigo entender isso. Quando você se ama, você se cuida, você fala de Deus sem falar de Deus. Porque uma das coisas que Jesus nos diz que é para nós nos amarmos, amar o próximo como a ti mesmo, né? Como eu posso amar o meu próximo se eu não me amo, É, né? se a gente não se Então, gosta. eu achei assim, muito lindo, conforme eu fui refletindo, né, entendendo um pouquinho da situação, eu achei muito lindo essa passagem, né, essa situação. Então, quando a gente se ama, a gente ama o nosso próximo. Quando a gente não se ama, não adianta dizer que ama, porque não ama o próximo, de jeito nenhum. Porque se você não está bem, como você vai cuidar do seu próximo? E saúde Você falou tudo. emocional, né? Saúde emocional vem disso. É a emoção estar ali plena, né? A emoção, você estar bem para ouvir um problema da pessoa e não entrar naquele problema, não bater de frente, sentir a pessoa, cuidar da pessoa, né? Sem tomar partido, digamos assim. Saúde emocional é você conseguir sorrir com quem sorri e chorar com quem chora. É. E são coisas Essa é que a uma. gente pode compartilhar, né, também. Ter pessoas junto para a gente ter esses momentos também de felicidade. Que acho que essa parte mental também do nosso cérebro, a gente também precisa ter um convívio com outras pessoas também. Não Sim, só essa questão também de estar bem com a gente,
mas de poder compartilhar momentos, isso vai fazer uma diferença também muito boa, porque você vai começar a gerar emoções também por trás disso, né? Então, esse Sim, estado mental de uma pessoa, não só pelo fato de ela estar se cuidando, de ela fazer um exercício, de ela ter uma mudança de rotina, de ela começar a ver uma oportunidade de começar a procurar coisas novas, se desenvolver mais ainda, entendeu? Então, acho que essas questões do lado mental, a gente acaba não só trazendo, não só também só para a gente, mas também a gente tem que ter momentos para colocar isso para também para as outras pessoas, tendo junto com a gente. Mas assim, esse estar com a gente, de você também estar bem consigo. Não só adianta você querer fazer as coisas e não estar bem também consigo. Tem que estar aquela reciprocidade junto, né? sim. É como quando você estiver com o seu cônjuge. Se você está com o seu cônjuge, com o seu esposo, está junto com ele, está desfrutando, está curtindo, é uma coisa que está sendo agradável como para você como para ele. Então isso é um momento que Sim. fica 10, né? Então essa que é uma É, diferença de você poder ter esses momentos todo mundo junto, né? É que nem uma situação que eu sempre falo para alguns clientes meus. Sempre que a gente pode ter um momento com você ou com alguma pessoa que você ama, vai lá, faz. Não deixa de deixar para amanhã, depois de 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 amanhã. Sempre que você puder, já vai uhum, lá, pô. Tem esse momento que sempre vai ser uma coisa. Depois, mais pra frente, você vai lembrar, puta, mano, esse dia foi muito louco. Brinquei, verdade. curti, teve E o muitas melhor doideiras presente que a juntas. gente pode dar para alguém, né, Rodrigo, é o ouvir, é o estar junto, né? É o você estar presente, né? Sim, Isso é um presente. Por exemplo, nesse momento, você é a pessoa mais importante para mim, porque eu estou aqui conversando com você, né? Então, não tem nada que me tire daqui. Eu estou aqui, tô conversando com você, né? E é isso que a gente procura transmitir para as pessoas. Olha, você é importante para mim, eu estou aqui com você agora, né? E quando uma pessoa que está com depressão ouve isso, a pessoa fala, nossa, sério isso? Sério. Você é muito importante nesse momento para mim, né? Eu quero conversar com você, quero estar com você. A pessoa está lá se sentindo um lixo, acabada, né? E conforme ela começa a ouvir e fazer o exercício, né? Um exercício que eu uso muito para uma pessoa que está em depressão, para uma pessoa que está com, assim, depressão, estresse, nervoso, é o exercício da silenciar a mente, né? Como você boa. silencia a sua mente, né? Silenciar a mente é você simplesmente deixar tudo aquilo que está falando, aquele blá, 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 falando na nossa cabeça. E é interessante que a primeira vez que a pessoa faz esse exercício, ela fica assim, ó, o que aconteceu? O que você fez comigo? Cadê as vozes? É muito engraçado. Aconteceu já algumas vezes, né? Eu falei, calma, não fiz nada, não fiz nada. Quem fez foi você mesmo, né? Você silenciou aquelas vozes que estavam te fazendo mal, somente isso, né? Daí para frente, vai cada um passinho um em cima do outro, né? E aí de uns 2, 3, a gente já consegue ver aquela resultado maravilhoso. Né? O interessante é que a É, pessoa chega assim, triste, cabisbaixa, depois a pessoa tá, opa, vamos para academia, vamos passear com o cachorro, vou chamar o começa a Rodrigo para virar cuidar dos tudo, meus né? cachorros. Começa É a bem virar tudo, né? Isso que é o legal mesmo, né? É muito legal. E você vê que o assim, negócio começa a fluir, né? Começa a ir, você fui, vai ver que a pessoa começa a ter o semblante da pessoa na hora até muda, né? muda Conforme na vai hora. fazendo as coisas, né? É muito da hora, é legal. Já fiz, já, viu? Muito louco, mano. É, Eu já né? cheguei a fazer com um cliente de fazendo adestramento. Eu tive que dar uma atenção no cliente, porque o cliente não estava conseguindo controlar as emoções com o cachorro. Adestrou Então, o a, cliente. a APNL em si, que o editor também está fazendo com vocês, está me ajudando Uhum, nessa questão. E eu estou começando a trazer não só a questão da PNL, mas um pouquinho como a hipnose também. Eu vi que a hipnose tem me ajudado em questão de deixar pessoas, embora a PNL também dá para nós fazer isso, trabalhar com isso,
E em sim. questão de juntar um pouquinho os dois juntos, me ajudou bastante para entrar melhor no inconsciente da pessoa, a pessoa ficar mais calma, vai ouvir melhor, vai compreender melhor, vai ficar mais Uhum. tranquila, entendeu? Então essas coisas que a gente vai pegando também são técnicas também que é um pouco semelhante à PNL, mas ajudou bastante em questão para ajudar em si a pessoa também que está passando por isso. Então você pode perceber que esse lado da terapia aí, vocês que são pedagogos e terapeutas aí, também a área do adestramento é uma área que a gente tem pessoas que não estão vendo essa ferramenta para usar com as pessoas que realmente precisa. E essa ferramenta, ela vem ajudando bastante, e principalmente eu que estou fazendo agora, estou utilizando ela bastante, e um recurso para mim que está tendo um resultado mais rápido e eu consigo finalizar o trabalho mais rápido e um bagulho com qualidade para a pessoa. Então isso tudo Porque fica uma no coisa muito seu. legal, né? Muito legal mesmo. Porque na sua área, é uma área que eu posso dizer assim, até perigosa, né? Porque lidar com cachorro. Eu tenho 3 pitbull. 3. Aí E sim. assim, olha, os bichos é fera, viu? Os bichos é fera. Não são adestrados, não. Mas eles estão tranquilos comigo. Mas eu não confio, assim, nem da minha família, assim, de fora, entrar, né, na casinha deles, não confio, de jeito nenhum, né? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, como que funciona, por exemplo, você está lidando com o seu cliente, né? No caso, o seu cliente é o cachorro ou o dono? O dono, né? Então, a PNL eu trato com o dono, com a Com o pessoa, dono. a No caso pessoa em do si. cachorro, O o cachorro cachorro já não. já é uma outra coisa que a gente trabalha com alimentação, com jejum com o cachorro começa a associar melhor os exercícios. Agora, a questão do uso da PNL é questão mesmo do ser humano. Eu trato Sim. a PNL para o ser humano. Então, o que tem me ajudado bastante isso, e eu tenho pegado vários tipos de problemas aí. Então, não é só questão de uma situação só. Já peguei pessoa com trauma, pessoa que tomou mordida, já peguei pessoa, uma parte da família toda com medo do cachorro, tive que tratar a Nossa, família, de vez resolver a situação do cachorro. E isso foi vendo algumas aulas do Sam, vendo algumas aulas do Lucas Neves, entendeu? Então foram algumas coisas aí, sim, falou, não, mano, eu vou ter que me jogar no negócio para resolver logo de uma vez e ter uma função a mais e pegar um certificado, poder mostrar para as pessoas que eu sou certificado e posso trabalhar com isso também, né? Que é uma coisa sim. que para mim vai me ajudar bastante e eu já tenho pegado muito problema com isso. Já, ó, só para você ter uma noção, só Hum. nesses dias, só com o uso da PNL, com a PNL, nesses 5 dias, hoje também fiz meu trabalho hoje, eu já tive que cuidar de 5 pessoas, só hoje. Aí sim, hein? 5 pessoas. Uma com trauma de cachorro, outra totalmente desanimada com as coisas, desanimada com a vida. Tive que parar tudo, conversar, alinhar, conversar com ela, entender sobre as questões do que ela está vivendo para poder usar aí a técnica, aquela entrevistazinha que a gente tem que fazer lá para a gente avaliar, para entender Sim. tudo essa questão e a gente entrar nesse lado do estado emocional dela, né? E aí a gente tem que estar entendendo também. E esse lado mental também que faz a diferença, não só na questão da gente também estar bem, mas em si também o cão ele vai sentir também. Então, Sim. esse lado da PNL, esse lado mental, a gente pode também trazer esses dois lados. Entendeu? O cão, se você pode perceber, no dia que você tá puta, virada no giraia, como o cachorro fica, não fica doidão aí dentro aí? Fica todo Fica mundo bravo, fica virado, latindo, fica fica latindo. todo Aí mundo doido junta aí, os não fica? 3, e é assim, é o pai, a mãe e o filho, né? E aí um late de um lado, o outro responde do outro, e aquele auê, né? Cala a boca, cachorro, vai deitar! Não Mais ou adianta menos muito. isso, É. entendeu? E interessante que você falando sobre a gente, é porque a nossa energia, a nossa emoção
passa para quem está perto da gente, né? Certo. Seja animal, seja, né, Até pessoa, seu esposo família. sente. Até seu esposo sente, do jeito como você tá. Tudo, Completamente. E ele já fala logo, tudo. nossa, você não tá bem hoje, não. E eu vejo, não. E eu vejo isso que na sala de aula acontece isso também. O professor não está bem, ele não consegue dominar uma sala, entendeu? Ainda que ele consiga, mas fica aquela sala agitada, nervosa, né? Ou com medo, né? Ele não consegue passar o conteúdo todo que ele quer, né? Então fica aquela coisa picada. Por quê? Porque ele não está E como bem. que você acha? O que você acha sobre nos dias de hoje, Isabel? Essa questão que vou entrar um pouquinho na área dos professores, pelo menos o que eu vejo um pouco agora, eu já terminei tudo tal, mas precisa entender, porque assim, as pessoas nos dias de hoje, vou colocar um pouquinho agora, não só os professores, mas também os pais. O que você acha sobre essa questão? O professor, ele tem que cuidar totalmente dessa educação, desse lado mental da criança, ou os pais também têm que estar nesse conjunto com você, com vocês, professores? Como que a gente poderia ver esse lado? Então, aí é o seguinte, a gente costuma dizer que tem que ter uma junção, né? Igual você falou, né? O seu cliente tem que estar bem para o cachorro estar bem para você conseguir fazer aquele alinhamento, né? Mesma coisa somos nós seres humanos. Família, professor. Família, escola. É a coisa mais importante que existe, né? Quem quer que o filho se desenvolva bem, esteja ali, ó, juntinho com a escola e com o professor. Por quê? O professor falou na sala, a família alinha em casa. A família falou em casa, o professor alinha na escola, né? Para não haver divergência, porque se há divergência, o que a criança vai achar? Olha, achei um vácuo aqui, então eu posso dar essa burlada, porque criança é muito inteligente, muito inteligente. Não importa que ela é bebê, que ela tem 1 ano, 2, 3. Não é. Não adianta. Eles são inteligentes e eles pegam os mínimos detalhes, né? Então, se o professor entrou agitado na sala, a criança vai ficar agitada. E vai pegar aquela agitaçãozinha ali e vai entrar no meio de um jeitinho dela para ela poder aprontar os dela. Se a família lá em casa apoiar a criança, vai se tornar aquela criança rebelde, né? Aquela criança sem educação, que não tem limite nenhum. Agora, se o professor, ainda que ele esteja lá, meio que desajustado, a saúde emocional abalada, mas ele manda, paz, vamos lá, tenta me ajudar, vamos, papapá. A família ajuda, a coisa se torna muito mais fácil, né? Porque são vidas, a criança nada mais é do que um caderno a ser escrito, né? Um livro a ser escrito, vamos filosofar, né? A criança é um livro a ser escrito. Então, escola, professor, família, junto, pode ter certeza que vai ter uma criança, quando ela estiver lá no 1º, 2º, 3º ano, que vai ter um desenvolvimento maravilhoso, né? Então, às vezes as pessoas dizem assim, a educação não vem da escola. A educação vem da família e da escola. Não é só de um, nem só de outro. Porque você veja bem comigo. Tem criança que passa 10 horas dentro de uma escola, 12 horas. Tem criança que entra às 7 da manhã, sai 7 da noite da escola, ou digo até mais, só vai para a escola, só vai para casa para dormir. Às vezes elas nem veem os pais. E a educação dessa criança fica por conta de quem? Infelizmente, acaba ficando por causa para os professores. É lógico que os professores não vai bater, não vai, aliás, nem pai deve bater em filho, né? Isso é um verdadeiro absurdo. O que deve acontecer? Conversação, conversar, explicar, mostrar, não camuflar, nunca camuflar nada para a criança, nunca. Por quê? Porque se você camufla, o que acontece? Ele vai aprender lá fora. Alguém vai mostrar para ele, alguém vai contar para ele. E esse alguém pode contar de uma maneira errada, né? E aí, quando esse alguém contar de maneira errada, que você for tentar consertar o erro, ele vai acreditar mais lá fora do que dentro da sua casa. Você pode ter certeza.
pode ter certeza absoluta, né? É. Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. Uma de 28, um de 26, uma de 22 e um de 8, né? E eu digo agora por esse de 8 agora, que tá recente, né? Tudo que ele me pergunta, eu falo. Tudo. Tanto eu como o pai dele. Tudo. Qualquer coisa que ele me pergunta, por mais escabrosa que seja. Às vezes eu falo, meu Deus, tá bom. Entra É aquela fase daí, dos porquê, né, meu? Aquela é o fase dos porquê, porquê, mano, é o porquê olha. come quando. Sa- Porquê sa- come quando. sabe a melhor forma de como fazer ele pensar mais ainda? Quando ele falar o porquê, você fala o porquê também em cima. Aí ele vai falar o que ele sabe daquilo, aí você só complementa. Você vai ver o Sim, negócio mas começa a a ir primeira fluir mais pergunta, ainda. a primeira pergunta que eu faço é: aonde você viu isso? Ah, mãe, eu vi na internet, eu vi na TV, e assim, hoje está tudo muito escancarado, né? Eu É. vou e explico direitinho. Eu falo, ó, se alguém falar o contrário, tá errado. Tá errado. Se alguém falar o contrário, você me fala, porque tá errado. Entendeu? Uhum. Combinado? Não precisa perguntar para mais ninguém. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Combinou. Acabou. Legal. E sim, Deixa eu te falar. Tem uma coisa que a gente passou aí, que até a gente pode até refletir um pouquinho sobre essa questão da pandemia, essa questão do coronavírus aí que a gente acabou passando aí. E esse lado de saúde mental, a gente pode também abordar um pouquinho nesse lado, né? sim. Dessa situação que a gente acabou passando aí por esses períodos aí. O que você acha que o que as pessoas tinham que ter feito, pelo menos essa questão de fazer para elas e melhorar também essas questões para elas também? O que você acha que o pessoal poderia fazer para melhorar essa questão de qualidade de vida? Infelizmente, no momento a gente não podia estar saindo muito, mas o que você acha que a gente poderia fazer para melhorar esse lado aí para a gente? Bom, a pandemia foi um momento muito difícil para todo mundo, né? Eu lembro que eu vi uma reportagem que o pessoal falava, agora você vai ficar em casa, vai descansar, vai isso, vai aquilo. E aí, do outro lado, apareceu na mesma reportagem, né? Tudo bem, você vai ficar em casa. Quantos cômodos que a sua casa tem? Casa tem 4, 5, 6, 10 cômodos. E a sua casa, a minha casa tem 1 cômodo, né? E aí, bom, muito complicado, muito difícil, né? Às vezes a gente fala por a gente, né? Por nós. Mas a gente esquece de ver aquele que tem menos, que tem 1 cômodo para ficar todo mundo junto. E de repente um lá estava com Covid. A questão da Covid, ela tirou todas as crianças da escola, como todo mundo sabe, e fomos obrigados a fazer videoaula. Eu fui uma das pessoas que fui atrás, fiz um curso de pós-graduação em EAD e suas tecnologias, aprendi, assim, muito, o pouco que eu sei, eu aprendi lá, porque eu era muito leiga, mais do que eu sou hoje, né? Em questão de tecnologia, enfim, estou aprendendo muita coisa agora, muita coisa agora. Mas em 2020, eu era mais crua ainda. Então, mas só que uma coisa que eu não tinha medo era de fazer vídeo. Então eu fazia, ia para cima mesmo e pronto, né? Agora, só que aí o que acontecia? A gente colocava os vídeos e a gente percebia o quê? Que os pais não entravam e não faziam aquilo que nós propomos, né, para eles, né? Então a criança ficava muito ali no joguinho, a criança ficava mais no celular brincando, na TV assistindo, e eu já vi assim, muitos pais falando que na pandemia a criança praticamente que esqueceu de como ler, esqueceu de como que se fazia o A, mas assim, teve algum culpado? Olha, eu não vou dizer que teve culpado, eu posso dizer que teve assim um relaxamento, digamos assim, né? A pessoa ficou, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, daqui 1 mês volta, daqui 2 meses volta, e ficou naquela engrenagem que não ficou por ali por mais de ano, e quem sofreu com isso foi nossas crianças, né? Porque teve quem pegou firme
Não, filho, vamos lá, faz isso aqui. Vamos, sei lá, fazer um jogo. Vamos brincar aqui no nosso quintal, no nosso único cômodo que a gente tem. Vamos brincar de pular corda, né? Vamos se exercitar, vamos comer junto, né? Vamos todo mundo bater um papo. Vamos deixar a TV um pouco de lado, vamos bater um papo todo mundo junto. Porque aconteceu muita coisa nessa pandemia. O que aconteceu? Aconteceu muita violência, violência de casos de feminicídio, né? Mulheres apanhando muito de maridos, né? Crianças apanhando muito de pais estressados que não sabiam como ficar com os filhos, porque, igual eu te falei, né? Criança sai de casa às 7 da manhã, volta às 7 da noite, tem convívio nenhum com os pais. Aí acontece uma pandemia, tem que ficar 10 horas com a criança. E agora? O que eu faço com essa criança? O que eu faço com essa criança? Meu Deus, ganhei uma criança do nada, né? Pensa no susto. Imagina o nível do negócio como fica, né? Não E é? o pior de tudo é que vocês acabaram pegando também situações, e deu para perceber também um pouquinho do que você falou, situações de pessoas, de crianças que literalmente também passaram. Vocês acabaram pegando situações de crianças que tinham algumas dificuldades também em questões de leitura também, né? De Sim. alfabetização, algumas questões que passaram despercebido em sala, e também pelo estado da live, vocês acabaram percebendo ter uma percepção um pouco a mais e de tentar dar uma atenção referente também a isso, né? Pelo menos que deu para mim ter uma noção do que vocês estão falando. E em Foi. cima disso tudo, e aí os pais acabam também se deparando que tem que estar ali junto e acaba voltando como junto com o filho a estudar também junto devido à Sim. questão da pandemia e fazer parte disso junto com vocês. Eu acho que você já deve Uhum. ter pego pais também junto com vocês na live, querendo aprender junto com vocês, junto com o filho, né? Tinha pais que falavam assim, e agora? Como é que eu faço para o meu filho fazer isso, né? Eu fazia muito, eu sou professora eu sou pedagoga, então eu trabalhava com educação infantil. Então, não trabalha com lápis, tal, com escrita, mas era muita atividade, assim, vamos... Aí eu me lembro que eu fiz uma brincadeira numa banheira de espuma, e eu usei meu filho, coloquei meu filho, falei, vamos lá, vamos fazer uma brincadeira na banheira de espuma, né? A mãe depois mandou uma mensagem e falou assim, você acha mesmo que eu vou colocar meu filho na banheira de espuma no meio do quintal para ele brincar? De jeito nenhum, vai virar uma bagunça. Aí eu falei, mas você está em casa, né? Não está trabalhando porque tem Tem nada pandemia, para fazer. aí, pô, vai curtir teu filho, né? Vai curtir a criança e deixa a criança se curtir. Porque a gente, em sala de aula, a gente vê muito isso. A criança chega, nos abraça, nos beija, a gente dá todo aquele amor, todo aquele carinho, e tem criança que não quer voltar para casa. Não quer voltar para casa. Por quê? Porque falta. Não é porque o pai e a mãe estão errados, porque o pai e a mãe não gostam, não, de jeito nenhum. Volto novamente àquela situação. É aquela mãe, aquele pai que está muito atarefado, que ele não tem tempo, porque ele tem que trabalhar para trazer o pão para dentro de casa, né? Ele não tem como deixar o serviço dele para estar com as crianças, para estar com os filhos. Então, ele sai de manhã, chega à noite, o filho já está dormindo. Aí fala, quem é seu pai? Às vezes a criança não sabe nem, não sei o nome do meu pai, não sei o nome da minha mãe, né? Mas não é culpa do pai, não é culpa da mãe, né? Então, o que acontece? Aí que vem aquela história. A criança vai crescer uma criança também abalada, porque a saúde emocional dos pais também estão abaladas, porque aconteceu algo, às vezes, lá atrás, que abalou o emocional dele e ele não sabe o porquê. E aí ele tá lá, trabalhando na zona de conforto, não, porque eu tenho que levar comida para casa, porque isso... Aí tem uma hora, bem o quê? Burnout. Aí a pessoa cai doente, aí, poxa vida, o que eu fiz da minha vida, né? Então, é onde eu te digo, Rodrigo, a saúde emocional, ela nos rege em tudo, no físico, no mental, no psíquico, no social, no profissional, em tudo. Você está bem emocionalmente, você faz qualquer coisa. Se você não estiver bem, aquele dia que você levanta assim e fala, nossa, o que aconteceu comigo? Você olha no espelho e se sente a pior pessoa do mundo, tô horrível, tô gorda,
nasceu a espinha aqui e ali, não vou botar a cara na rua, aquele dia não dá nada certo. No outro dia você se olha no espelho, nossa, tô maravilhosa, tô muito Tô a bem, deusa, né? Tá olha a pele de brilhando. bebê. Acabou, ganhou o dia, em todos os aspectos. A comida sai boa, né? A dona de casa vai fazer a comida sai boa, não sai salgada, não queima o arroz, né? Enfim, a criança sai contente. Nossa, minha mãe tá me dando um abraço, minha mãe tá feliz. É tão bom ver minha mãe feliz, né? Eu tiro isso porque meu filho às vezes fala, mãe, você tá meio triste. Ou então ele fala, nossa, mãe, você tá feliz. O meu outro filho mais velho falou assim, mãe, você tá diferente, você tá alegre, você tá, né? Parece que você mudou. Eu falei, mudei, meu filho, porque eu estou me tratando emocionalmente, né? E quando a gente se trata emocionalmente, tudo muda. Tudo muda. Quando a gente começa a ter um pouquinho desse momento da gente, né? De se Isso. cuidar, gostar de um pouquinho da gente também, isso faz uma diferença demais. Até para depois você conseguir lidar com o dia a dia seu, de estar presente com a família, né? E uma das coisas que eu também tenho percebido também, tá, Isabel, é em questão de distúrbios de sono. O que você acha sobre essa questão na saúde mental? Pessoas que têm tido muita dificuldade em acabar dormindo, acabar tendo que utilizar muita questão de medicação para poder estar dormindo. E o que você acha sobre essa questão? O que a gente poderia fazer para melhorar isso aí um pouquinho? Essa questão é uma questão, assim, muito difícil. Por quê? Entra novamente, né, a situação do estresse. Né? Do estresse, do nervoso ali, do dia a dia, da correria. Novamente, a situação da família ter que buscar o pão para trazer para dentro de casa, né? E, às vezes, a pessoa deita para dormir e ela fala, vou descansar, estou tão cansado que o corpo dorme e a mente continua, né? Ali, trabalhando. Quando acorda no outro dia, a pessoa continua cansada, porque na realidade ela não descansou. Ela não descansou. O corpo dela meio que descansou, mas ela está preocupada com a conta, preocupada com isso, com aquilo, e acaba indo atrás de remédio, né? Acaba indo atrás de outras coisas, até mesmo químicas, da bebida. Muitas vezes vai atrás da bebida alcoólica para poder, vou tomar uma cachaçinha, aí eu relaxo e durmo. Mas isso não adianta, né? Isso não adianta. Por quê? Porque é só acarretar o problema, é empurrar o problema com a barriga. Né? O que tem que ser feito numa situação dessa de não conseguir dormir, em primeiro lugar, higienização do sono. Né? Vocês já ouviram falar da higiene do sono? Né? É a melhor coisa que tem e é algo que ninguém faz. É igual respirar. Né? A gente fala, respiro. Tá, conta pra mim, como você respira? Tô respirando. A pessoa às vezes não sabe nem como ela respira. O negócio é tão doido que as vamos pessoas... respirar junto. Né? Aí você fala assim, vamos respirar junto. A pessoa fala, mano, eu tô respirando, né? Fala, Para avaliar. o que aconteceu? Não, e o pior é que já aconteceu isso comigo já, sabe? Não vou mentir pra você não, viu? Teve um cliente que eu falei, mano, eu nunca parei pra ver a minha respiração. Mano, eu falei, então vamos lá. Nós dois juntos, quer ver? Ó, você sentindo a sua respiração entrando pelo seu corpo e saindo pela sua boca. Um negócio muito doido, e as pessoas acham que é coisa besta, mas faz uma diferença total. Tem uma coisa que todo mundo fala quando a pessoa está passando mal ali na fobia. Ai, respira. Não é brincadeira, é de verdade. Respira. Quando você respira, o ar entra e limpa o cérebro. Até ele descer para o pulmão, ele passa pelo cérebro e limpa, dá aquela limpada, né? Aí te equilibra. E aí você vai fazendo de novo. E aí você começa, nossa, gente, eu tô me sentindo diferente, tô leve. Né? E é a mesma coisa do sono. A história do sono é você não usar celular perto de dormir,
desligar a TV, pelo menos umas 2 horas antes de dormir, pelo menos, né, se conseguir. De preferência, não ter TV no quarto, né? É uma coisa muito difícil hoje em dia acontecer isso. Por quê? Porque essa luz azul, ela acaba prejudicando a nossa mente. É como se a nossa mente ficasse ligada com ela, né? Então, quando você desliga a TV, desliga o celular, e pega um livro para ler antes de dormir, né? Antes de dormir, faz a higienização do sono, silencia a mente. Como silenciar a mente? Eu vou explicar como silenciar a mente. Vamos lá, gente. Silenciando a mente. Eu vou fazer igual o Sam faz. Olha, imagina um rádio. Imagina um rádio. Aqueles aparelho de som, como é que fala? De DJ, né? Então tem aquele monte de botão. Você vai lá no botão do volume. Lá no botão do volume. Só que esse rádio aí é o volume da sua mente. Aí tá um monte de coisa. A conta vai pagar, a água vai cortar, a TV vai desligar, olha a internet, blá, blá, blá. Aí você fala assim, eu não quero ouvir mais nada. Você vai lá e começa a baixar. Tá lá no 10. Você vai baixando 10, 9, 8, 7. E vai baixando. Eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Chegou no 0, silenciou. Quem estiver assistindo, pode fazer, faz o teste. Faz o teste, depois manda aqui pra gente. Manda aí, manda aí, pessoal. Manda aí, gente. E quando você silencia, olha, a primeira vez que eu fiz, Rodrigo, foi uma coisa de doido. Que eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Dormir. É muito bom mesmo, é muito bom. Eu já fiz também. É bom, muito bom. Você começa a parar também um pouquinho e começa a pensar no agora, né? Você fala, pô, silenciou tudo, agora vamos lá. O que a gente precisa resolver agora para fazer, tomar as ações que precisa ser feita do dia, né? Isso faz uma diferença pra caramba pra gente. Isso aí vai ajudar a gente demais na questão de até do seu dia também, influenciar isso bastante, de você ter essa calmaria aí das coisas, de poder ter o seu momento também. Isso ajuda pra caramba, né? Sim, e outra coisa também é você silenciou, você se entra, né, no presente. Olha, eu tô aqui, eu vou dormir agora. É minha vez de dormir, eu vou dormir. Silenciou a mente, presença para dormir. Aí quando você acorda, se você quiser que o blá 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 continue assim, senão você manda calar a boca de novo. Quem manda sou eu. Pronto. Você manda na sua mente, né? E nisso, o que acontece? A gente consegue viver o presente, porque nós temos passado, presente e futuro. A gente não pode viver o passado, senão entra na monotonia, né, e na tristeza, na depressão. Não pode viver no futuro, senão vem a ansiedade. A melhor coisa é fazer o quê? Viver o presente para ter um futuro melhor. Quando você vive o presente com qualidade, você tem um futuro com qualidade. E o aquele negócio passado, que o você Sam vai também já falou para nós, né? O Sam já chegou a falar, acho que tá até gravado isso, né? Aquele mantra do eu lá, uma coisa assim, né? Que tem um mantra lá que ele coloca lá. E aí a gente tem lá do eu, o passado, o futuro e as pessoas, né? Você saber onde você está controlando isso aí, em cima disso. E esse negócio faz uma diferença também demais, você saber como você está pensando, né? O caminho que você está indo, isso te mostra também caminhos e te facilita também ter esse controle também sobre essas coisas da vida também, de como você anda tratando também, né? E Sim. que nem você falou, você poder estar pensando ali também no agora, e na hora que você sentir necessidade de querer de ver alguma coisa do passado pelas experiências que você passou, você pode voltar também. E só que lógico, consciente, sabendo que você está indo para lá para ver alguma coisa que você passou que vai te ajudar no agora, nesse exato momento. E o futuro você pode também estar indo para ele, para tentar, caso você quiser ir para resolver alguma coisa também no agora, para você adquirir alguma coisa, você ter aquilo que você quer, né? Isso vai te facilitar demais, de você também conseguir centrar isso
Tipo, você fazer aquele espelhamento lá, de você sair da imagem, de você pensar e poder avaliar aquele momento do agora, do que você pode resolver, os caminhos daquilo que você quer para você, isso vai facilitar demais, né? Isso vai para não só para o modo geral do dia a dia, de repente até para uma eventualidade, você tá com sua família ali, né? De repente você está passando por alguma situação, de tanto você tá praticando, de tanto você tá fazendo isso, automaticamente você começa já até a avaliar de uma outra forma as coisas, né? Do dia a Isso. dia com as pessoas, do seu cônjuge, de repente está falando alguma coisa que você não se sentiu confortável com o que ele falou, você vai conseguir poder avaliar melhor, pô, ele falou por que isso, você vai conseguir ter aquele feedback de uma outra forma, né? Isso ajuda bastante. É uma visão, eu costumo dizer que com a PNL, você com uma saúde emocional boa, né, você consegue ter uma visão de mundo diferente, bem diferente, né? Só quem vive consegue entender. Às vezes falando assim, você falando, é besteira, né? Mas o meu desafio é experimenta, né? Experimenta, porque quando você experimenta uma coisa, você pode ver se é boa ou não, né? Agora, quando você não tem experiência nenhuma e nunca experimentou, por exemplo, essa situação mesmo do silenciar a mente, eu já falei teve pessoas que eu já falei e falaram, você tá louca, isso não existe. Como é que eu vou silenciar minha mente? Falei, tenta. Aí a pessoa falou, não, eu não vou fazer isso. Então tá. É aquele negócio que o Sam fala, às vezes nós temos que, às vezes não são as pessoas que têm dificuldade, às vezes é a forma como a gente expressa que as pessoas não acabam não entendendo o que a gente fala. É uma doideira, mano. Né? Mas, mano, é Então um vai. negócio que a gente fala. Só que se você não entendeu, tá bom, beleza, É deixamos aquilo, né? assim. Se você quiser 50% fazer, é meu. é, 50% é meu, 50% é seu. A minha entrega tá nada, né? Aí é vai da você ter o pessoa. caminho. Agora vai da pessoa, se ela quer fazer ou não. Entendeu? Mas o legal Exatamente. é a gente sempre poder passar. A gente passa o nosso conhecimento. Só que às vezes tem pessoas que não querem, não querem. A gente deixa a pessoa falar, tudo bem. É o momento dela, Respeito né? sempre, né? O É, respeito é sempre. Mas o mais legal é que, por exemplo, né, as pessoas na quais eu tenho tido essa experiência de ir conversar, tratar, conseguir mostrar um pouquinho do que eu sei, porque eu sei assim pouco, mas o pouco que eu sei eu tenho certeza que faz a diferença, né, na vida das pessoas. Por isso estou buscando saber mais. E porque o meu objetivo é ajudar cada vez mais, né? E esse pouco que eu tenho passado, eu já posso ver grandes frutos, já posso ver legal, grandes diferenças, né? E isso assim, me legal, deixa muito feliz, me deixa muito feliz. Como eu posso dizer, eu estou me realizando, estou me legal. realizando. O mais importante é isso. Se você está se sentindo primeiramente feliz com o que você está fazendo, se sentir realizada com isso, acho que é uma coisa que a gente mesmo precisa, né? Também ter esses momentos, né? Não adianta a gente só querer fazer as coisas e também não ter o prazer aí de ver aquele negócio. Você tá estudando, pô, caramba, mano. Primeiramente você fala assim, consegui, mano. Puta que da hora. Consegui ajudar uma pessoa, consegui ajudar duas, consegui ajudar três. Você vai vendo, você vai se sentindo até mais prazer ainda de querer fazer aquele negócio e querer se Sim, aprofundar mais, se entender mais sobre aquilo, desenvolver mais sobre aquilo, procurar mais coisas para poder se colocar em cima disso, né? Uma outra coisa que a gente vendo também lá dentro sobre essa saúde mental, essas preocupações excessivas. O que você acha sobre isso nessa área mental? As pessoas que têm essa preocupação de querer, muitas das vezes, entrar no futuro, de falar, puta, tenho que fazer, conta tenho que pagar, mas tem que fazer, tenho que falar, tenho que colocar, tenho que resolver. Às vezes eu falo, não, eu não posso fazer, não posso tirar foto, tenho medo de pessoas me criticarem, eu tenho medo de situações de fazer vídeos, tenho medo de sair junto com meu esposo, de me expor na rua, tenho medo de acontecer um acidente comigo de carro, pessoas que acabam se colocando no futuro, no futuro e no passado, às vezes deixam de ter um pouquinho de
aquele negócio que a gente falou, respirar um pouquinho, avaliar e ter um caminho para aquilo, né? O que você acha sobre essas questões aí? Esses excessos Eu que acho as que a pessoas pessoa tem acabam que se tendo? tratar. Eu acho que a pessoa tem que se tratar. Se tratar urgente, urgente, urgente. Porque assim, eu vejo assim, ó, a gente vive um momento muito difícil, no sentido de sair na rua, olha meus cachorros latindo, viu? Tranquilo, os meus também, os meus aqui ficam só Jesus. Meu Deus. E Tranquilo. a gente sai na rua Claro. com medo. A gente sai na rua com medo, né? Ir para o centro da cidade, hoje mesmo está uma loucura aquilo, né? Uhum. Eu particularmente tenho medo de sair na rua. Mas eu vou deixar de sair na rua? Não, não posso. Eu tenho que viver. Né? Se o medo é necessário, é necessário. Porém, a gente tem que saber dosar. Tudo na vida tem que ser dosado, né? E quando eu coloco o medo na frente de tudo, eu deixo de viver. Deixo de viver. Eu deixando de viver, a gente volta lá naquela situação de novo. A gente deixa de se amar, deixa de amar o próximo, deixa de cuidar, deixa de se cuidar, né? As pessoas têm medo de tudo hoje. Medo de se expor, medo de sair na rua, medo de comprar, medo de vender, enfim. Isso com propriedade, porque eu era uma pessoa assim. Eu tinha muito medo. Eu fiquei, sei lá, acho que mais de anos sem postar nada no meu Facebook, no meu Instagram, com medo do que as pessoas iriam dizer sobre mim, o que as pessoas iam falar pensar das minhas palavras, né? Do que eu poderia dizer de errado. Lógico que eu não vou sair xingando e falando, né, aleatoriamente. Mas, Uhum. a partir do momento que você faz um comentário que vai ajudar outra pessoa, que vai dar uma luz para outra pessoa, a partir do momento que você sai de casa para resolver uma coisa, resolver uma situação que você precisa sair, né? Você, enfim, a gente está sujeito a tudo, né? Sim, Dentro de casa a com gente está certeza. sujeito, né? E então eu acho é aquela situação, mais uma vez silenciar a mente e viver o presente. É, É a minha recomendação. tem aquele slogan do Sam, né? Que é mais ou menos assim, né? Ó, deixa eu ver se é esse aqui. Tá conseguindo ouvir? Mais ou menos isso. É bem isso mesmo. E tem uma hora que é necessário, né? Tipo, É o básico. ou eu vivo a minha vida, ou as outras pessoas vivem por mim. E não é esse o objetivo da gente aqui, né? O objetivo nosso aqui é nós vivermos por nós, cada um viver o seu. Um cuidando do outro, beleza, mas cada um vive a sua vida. Cada um no seu espaço, cada um no seu quadrado. Pronto. E é isso? Respeitando, eu acho que é o básico. A gente consegue Sim. viver, né? É o Exato. que a gente precisa fazer nos dias de hoje. E ter esse negócio de reciprocidade em cima um pro outro, né? E é o que a gente falou anterior lá. De um poder somar com o outro, de estar junto nas situações, de conviver um com o outro. Isso faz um total diferença depois sempre no final. É muito legal. Sim. Isso E mesmo. essa questão da área dos professores, o que você acha essa questão dessas questões de preocupações excessivas? Você tem percebido alguma coisa dentro dessa área, pro pessoal, os professores, disso tudo que você falou é a mesma coisa que a gente pode colocar? A área da preocupação dos professores em sala Isso, de aula. isso. O que você acha? Bom, o professor tem um grande. A dificuldade de um professor, muitas vezes, não é só de. Às vezes é traumas que ele traz da vida dele mesmo, né? Que infelizmente ela acaba levando para a sala de aula, querendo ou não, né? Uhum. Porque quando você sofre um trauma, eu vou dizer isso por mim, tá? Sim. Eu era uma pessoa muito traumatizada. Eu tinha um trauma muito pesado, né? Não vou relatar o que, mas eu tinha um trauma muito pesado na minha vida.
E, aliás, vou dizer, porque eu sou adotiva, sou uma filha adotiva. Eu não conheço nem meu pai nem minha mãe. As pessoas que eu conheço de sangue são meus filhos. Olha os meus latinos aí. Respondeu. Que E eu era recíproco, tá muito. vendo? Tá vendo? Até eles estão se conversando. E eu era uma Também. pessoa muito traumatizada com isso. E isso respondia, refletia na minha vida profissional, refletia na minha vida social, na minha vida conjugal, entendeu? Na minha vida com os meus filhos. E eu não sabia por quê. Às vezes eu acabava fazendo coisas que não era porque eu queria, mas vinha do trauma, né? Às vezes a minha insegurança na sala de aula, que eu falava assim, eu não vou conseguir dominar essa sala, não era porque eu não queria, não era porque eu não tinha estudado. Eu estudei, eu fiz minha faculdade, eu tenho meu certificado, né? E aquilo me matava, porque eu falava, gente, eu estudo tanto, eu vou atrás, eu corro. A hora que eu chego aqui, o negócio trava. E minhas crianças não eram grandes, minhas crianças tinham 3 anos, né? E mesmo assim, às vezes meu Deus, eu não vou dar conta dessa criança. E aí, quando eu conheci, a primeira vez que eu fui numa imersão, o primeiro contato que eu tive com a PNL, eu consegui resolver esse trauma. Quando eu voltei, e eu fiz, foi eu, a minha diretora que me levou, né? E levou também todos os outros professores. E quando eu saí de lá, eu saí diferente. Eu saí outra Isabel, totalmente diferente. Legal. E eu coloquei aquilo em prática. Aquilo que eu aprendi, eu coloquei em prática e joguei para dentro da sala de aula. Então, isso foi no começo de 2022. Não havia começado as aulas ainda. Então, durante o ano inteiro de 2022, eu usei, assim, foram 3 dias de imersão, eu usei aqueles 3 dias de imersão durante o ano de 2022 todinho. E comecei a ir atrás, foi atrás. E isso fez a diferença. Porque aí eu já não temia mais as crianças. Eu não ficava com medo de não conseguir dominá-las. Eu não ficava com medo de falar algo para as crianças e elas, sei lá, se sentirem mal. Eu não ficava com medo de fazer uma reunião de pais. Antes de fazer uma reunião de pais para mim era um terror. Meu Deus do céu, eu chegava a chorar, né? E com tudo isso, ali, manter o meu emocional alinhado, aquele trauma que eu tinha conseguiu ser eliminado, né? Trouxe isso para onde? Para a sala de aula, para o meu profissional, né? E aí vem aquele detalhe. Quando você consegue sanar um trauma, muitas vezes você tem que fazer uma escolha. E às vezes essa escolha acaba por ser dolorida, né? No meu caso, eu tive que fazer uma escolha. Eu fiz. E eu optei por isso e pronto, né? E, porém, essa escolha hoje me traz muita alegria, muita satisfação. Porque hoje Legal. eu consigo ver tudo de outro jeito, totalmente de outro jeito, sabe? Algo que eu queria muito antes, hoje já não quero mais. Não Legal. me faz Isso mais é, diferente, né? isso que é legal, porque você vê que você tem possibilidade de poder crescer mais, de ver coisas novas, enxergar coisas novas, como você vai estar enxergando agora, né? Tá Sim, vendo coisas, possibilidades de se envolver mais ainda, né? sim. E aí o que acontece? O professor, ele vem acarretado com os traumas, com as tristezas que ele tem de casa, né? Com a vida familiar às vezes conturbada, chega na escola, às vezes ele não tem aquele amparato da direção, da coordenação, às vezes não tem. é, Aí chega o pai da criança, fala um monte de besteira, né? Ah, você está aqui, não faz mais que a tua obrigação, né? Enfim, e aquilo vai acarretando em cima do professor, acarretando. Tá ficando E pesado, né? acaba acontecendo o quê? Aí o professor não consegue dar o seu conteúdo, ele não consegue passar tudo que ele queria passar, ele não consegue, às vezes, dar o melhor que ele queria dar, e aquilo acaba frustrando, porque frustra você lutar, estudar, buscar,
né? E aí o que que acontece? A pessoa frustrada não consegue dar o seu melhor, acaba adoecendo. Que entra as depressão, entra aí um monte de problemas aí, né? Que dá esses problemas todos aí, né? Isso que acaba. Às vezes, muito mais que a depressão, viu, Rodrigo? Porque, olha, você quer ver pessoa arrebentada, vai no INSS e procura quem é professor. Tem muito professor arrebentado, muito professor. Porque não é só ali na sala de aula, é bem além, entendeu? Aí você vê lá, não é reconhecido, quer ver uma categoria de professor que não é reconhecido em São Paulo? A categoria de professor de educação infantil. Professor de educação infantil, ele trabalha com o alicerce da criança. É onde a criança vai desenvolver sua coordenação motora, psicomotora, vai desenvolver ali o andar, as cores, é onde ela vai aprender a falar, engatinhar. Então, ali é a base de tudo, de tudo. E o professor de educação infantil, às vezes, é taxado de uma simples babá. A E tia. é que fica. Até por isso eu estava perguntando sobre essa questão. E é uma das coisas que os pais, acho que até antigamente, né? Os pais, as mães antigamente, os professores realmente eles iam antigamente para realmente dar a aula, né? E tinha aquela coisa do realmente real respeito ao professor, né? Tinha aquela questão até o professor entrar na sala, você tinha que ficar enfileirado direitinho, bonitinho ali, respeitar o professor ali, de entrar, o professor realmente ir lá, dar aquela aula, passar a matéria e ter realmente aquele respeito, né? E nos dias de hoje a gente não vê mais isso, né? É que nem a moça falou aqui, ó, que os métodos dos dias de hoje, eles acabam sendo muito atrasados, né? E tem muita coisa que a gente acaba colocando, até nessa questão do que ela está falando aí, dos métodos, acho que poderia até colocar mais coisas aí de empreendedorismo, estimular mais as crianças, ter essa noção do que poderia ser colocado mais para os alunos também. Embora estão começando a mexer um pouquinho com isso, mas aí entra naquela situação do que você falou. Os alunos acabam ficando mais tempo na escola, fica mais tempo ali dentro, não acaba tendo tempo com os pais, não tem uma significação com os pais juntos. Então isso tudo acaba ali no final sempre tendo algum problema depois mais para frente devido à questão da infância dele de ficar mais tempo dentro da escola e de repente aquele professor, em todo respeito, tá? De repente o professor está passando por alguma situação familiar, por alguma situação que ele já está passando ali, e isso também vai se refletindo e vai caindo também diretamente pro aluno ali que está ali dentro também. Porque de repente, como você falou, às vezes vocês não têm aquela estrutura da direção de poder pegar você ali, pô, de acolher, de estar junto, de poder orientar, de poder dar toda a atenção, de ter um feedback por trás, de vocês chegarem junto, de repente, mais para frente, até utilizar todo o conhecimento que vocês têm ali e poder acrescentar e agregar isso, né? Sim. E isso sempre até no estado mental, como para o professor, como para o aluno, isso eu acho que é um fundamental. E é que a gente acaba também pecando um pouco e esquecendo que tem um ser humano, né? Tem um ser humano ali dentro também. Tem um professor que é um ser humano. E ele em si, Olha, ele tem que cuidar da matéria, né? sim, para você ter uma ideia, agora, nas creches, existem as salas multietárias, né? E foi Uhum. implantado agora recentemente. E nessas salas multietárias tem crianças de 2 anos até 4, né? B1 com B2, que era B1 antigamente, B1 e B2 junto, 3 e 4 anos juntos, né? Então, estão desenvolvendo desenvolvimentos diferentes na vista, de modo de vista pedagógico, bem diferente, né? Se o professor tem ali
contar uma história, fazer atividade todos juntos, mas aquela criança não vai ter aquela atenção que ela merece. Não vai ter em volta de você. Já é uma pressão, já tem uma pressão de tentar É. dar atenção a um, imagina a 18. O negócio é Então, meio doido. né? É E a punk, é criança, e o que a criança quer? A criança quer atenção. Ela não tem atenção já. Ela precisa da atenção do professor. Aí ela não, o professor não consegue deslanchar. Por quê? Porque tem 18, né? Aí entra que nem o ele que o vai Carlos ficar falou aqui, frustrado. ó. Entra Aí que nem ele o que o vai Carlos ficar falou, né? frustrado, né? E aonde acontece isso que você falou, esses problemas, os problemas mentais que acontecem com o professor, a saúde mental do professor, agora é ataques em escola, é professor sendo morto, é não sei mais o que, não sei mais. Então, é muito acarreta, e o professor vai ficando, sabe? É Diminuindo, isso. né? E para Tá. isso, para isso que eu posso dizer, para isso eu estou aqui, professores. Estou aqui. Pode me procurar. Legal, isso aí, mano. É, Isso que espero que você consiga multiplicar isso aí, tudo aí que você está fazendo, que venha somar mais ainda. Não só por questão para os professores, mas de repente para alguma outra pessoa também que de repente tenha interesse de sim, procurar, de entender um pouco mais sobre essa questão do lado do que você trabalha. Eu acho que é legal, mas muito legal mesmo, a gente poder trabalhar esse lado, né? E vem colocando, né, para as pessoas. E isso tem se sentido muito a necessidade de pessoas cuidarem, né, um pouquinho dos professores também, né? Eu acho que uhum. vocês também é ser humano, né? São gente que está ali, está na E aquilo, muitas das vezes Rose, vão dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, porque está numa matéria para fazer, né? e é aquilo, né? Igual eu te falei, o professor de educação infantil, ele trabalha 8 horas por dia, né? Ele entra das 8 às 5 ou das 7 às 4. Ele tá lá. Porém, é o professor que ganha menos. É o que ganha menos de todos, né? E aí você para e fala assim, professor, você chega em casa, o que você faz? Eu tomo banho, como e vou dormir, porque eu não consigo fazer mais nada. Mas ele, de repente, ele gostaria de se especializar, ele gostaria de fazer uma outra faculdade, uma pós, um curso, mas ele já está com a cabeça tão cheia, tão cansado, que ele não dá conta. Ele simplesmente não dá conta. E ainda Né? tem alguns que E acaba aí, se sobrecarregando mais ainda, né? Pegando dois sim. turnos, trabalhando em locais diferentes para poder cumprir um pouco mais até a minha renda, né? Não, então, esse professor que eu estou te falando é o professor de educação infantil, que trabalha em creches, Certo. né? Em creches. E tem os professores que trabalham de manhã à tarde, né? Tem professor que trabalha de manhã à tarde à noite, né? Então, aí, tem várias categorias, né? Vários métodos aí, mas nenhum deixa de ser estressante. Nenhum deixa de ser estressante. E eu, sinceramente, uma coisa que eu acho muito bonito no professor, eu tiro o chapéu para todos, porque tudo que você vai fazer, você precisa de um professor, né? Tudo, tudo, Certeza. tudo, tudo. Então, e assim, normalmente quem faz por amor, trabalha por amor, porque se for pelo dinheiro, Falar que a gente já até conversou sobre isso. Acho que tem nas lives que a gente ficava fazendo entre a gente sobre. Deixa eu ver se é eu. eu, Peraí. Eu acho que é o meu. travou, eu não consegui te ouvir. Tá, então vamos lá. Sobre as questões de coisas negativas. As pessoas acabam
filtrando muita coisa negativa, acaba vendo muita coisa negativa. O que você acha sobre isso? E na parte mental, a gente acaba pegando, filtrando muita coisa negativa, né? Falando coisa negativa, excessiva, pessoas que ficam toda vez, de vez em falar um pouquinho, de falar tudo bem, como que você tá, de construir coisas boas, falar coisas boas, ter uma rotina de falar coisas boas, acaba também só fica vendo informações negativas e falando coisas negativas todo dia, isso também pode chegar a ocasionar também doenças também, né? Pode. Então, eu acho que aí é aquela questão, né? É aquilo que você está vivendo. Conheço pessoas que falam muito assim, falam muito, ai, cansado, ai, não aguento mais, ai, tô cansado. Tô cansado. Meu Deus do céu, mas que canseira é essa, né? Então vai descansar. Quando você descansar, você vai e volta para fazer o que você... Ah, não, mas não foi suficiente. Então faz o seguinte, meu bem, sai dessa zona de conforto e vai fazer outra coisa. Você está em lugar errado. Você está em lugar errado. Por quê? Quando a pessoa começa a falar muito, estou cansada, ah, eu não gosto disso, ah, eu não gosto daquilo, tem algo errado com ela. É com ela que está. Aí entra aquela história. Vai se conhecer, vai olhar para você e ver o que está faltando. Por que eu estou tão cansado? Por que eu estou tão... não é estressado a palavra. Por que eu estou tão descontente com a minha situação? O que eu posso fazer para melhorar? Né? Quem eu devo procurar? Para isso nós estamos aqui, né, Rodrigo? Para isso nós estamos aqui. É isso né? que faz a diferença, né? Isso faz a diferença. E quando você começa a dizer tá ruim, o dinheiro, não estou sem dinheiro, estou cansado, o não parece que atrai mais, né? O não atrai mais do que o sim. Mas eu posso ver também, por exemplo, eu aprendi uma coisa com uma pessoa maravilhosa, que inclusive está aqui nos assistindo, com a Janaína. Toda vez que ela vai falar com você, ela fala assim, e aí, maravilhosa? E aí, maravilhoso? Eu estou muito bem, tenho um dia maravilhoso, tenho um dia muito bom. Quando você transborda isso, você fica bem e você passa isso para outra pessoa. Quando a Janaína me manda, ai, maravilhosa, eu falo, nossa, me dá aquele, né? Dá um tchau mais. Obrigada por estar na live com a gente, Janaína, valeu, hein? E olha, você é maravilhosa. E realmente, sabe, quando você chega para alguém e fala, bom dia, tudo bem? A pessoa, bom dia, né? Bom dia. Agora, se você chega assim, bom dia. Nossa, isso é bom dia? Né? Tá morta, tá morrendo. Isso não é bom dia. Isso não é bom dia. Uma das coisas também que eu acho que a gente pode colocar são ambientes, né? O ambiente que você tá, locais que você frequenta, né? Acho que isso também vai fazer uma diferença, que nem o que o Carlos falou, questões da TV, que a TV vem trazendo, como que as pessoas têm colocado isso tudo, né? Eu acho que essas coisas aí que estão precisando dar aí um pouquinho mais de atenção, de tirar um pouquinho disso e de vez em ver a TV, de repente ter um momento em família, curtir em família, ter esses momentos juntos e fazer coisas boas também. Isso vai agregar bastante, né? Isso ajuda bastante também as pessoas no dia a dia, de sair dessa conexão de ficar só ali vendo TV, vendo coisas negativas, vendo Datenão lá todo dia comendo solto, pau comendo solto o dia todo, fala, comendo tudo que ela... Realmente, o ambiente que você frequenta é o ambiente que você frequenta e as pessoas que você conversa, o tipo de programa que você ouve, né? Isso influencia muito, 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 muito. A gente pensa que não, mas influencia. Se você ficar assistindo todo dia esses jornais sensacionalistas, você vai se tornar sensacionalista. E você que não agrega nada, né? De repente, melancólica, que acha que vida tem que ser daquele jeito, vida de traição, Então é aquilo. E aí já sou
com alto astral, que bola para frente, vamos lá, vocês vão conseguir, igual no nosso grupo. Gente, o pessoal é a mil, né? Vamos lá, gente, se um ajuda o outro, né? Um pega na mão do outro, não está conseguindo, vamos lá. Isso faz toda a diferença, toda a diferença. Então, a gente tem que se juntar com quem nos agregue, quem vai agregar com a gente. Se não for agregar, tchau, sai fora. Não vale a pena. É a coisa, né? Melhor coisa, a gente começa a tirar até ter visto, de repente, acaba até fazendo depois mal pra gente mesmo, né? Esse é o objetivo, é isso mesmo. Então, Isabel, o que mais acho que dá pra gente agregar nessa questão dessa saúde mental para o pessoal aí guardar alguma situação que a gente possa utilizar como reprogramação que o pessoal deixa guardada para elas, de repente está utilizando? O que mais a gente pode agregar com informação que você acha? Ou acho que para a gente essa live pode encerrar? Bom, eu acho que assim, a gente mostrou aqui um pouco, né, do que pode ser feito, né, como o silenciamento da mente que nós falamos, né, o viver o hoje e deixar que o amanhã aconteça e deixar o passado lá atrás. Eu acho que isso já faz uma grande diferença, né? E uma coisa que as pessoas devem fazer quando as pessoas estiverem, né, nesse drama, às vezes a gente se vê, eu já me vi assim, sabe? Pode até ser um jargão muito usado por aí, mas acaba sendo uma realidade. Você se vê no fundo do poço, digamos assim, né? Se vê no fundo do poço, tá? É um jargão muito usado por aí. E o que seria isso? Seria você olhar de um lado, olhar do outro, não ver solução. Só que no fundo do poço, o único lugar que você tem para olhar é para cima, né? E quando você olha para cima, você consegue o quê? Respirar. Você consegue respirar. E quando você olha para cima, você olha para o infinito. Você não consegue ver as arestas do lado, aquilo que está te prendendo, né? E com isso, você olha para cima, respira, né? Você consegue encontrar, de repente, uma solução, né? Procurando ajuda, indo atrás de alguém, né, que possa ajudar, um terapeuta, um psicólogo, seja lá o que for, né? Mas uma coisa que eu tenho comigo, sabe? A gente não é sozinho. Nós, seres humanos, fomos feitos para viver em grupo. Se nós temos que viver em grupo, nós temos que se ajudar e pedir ajuda. É aquilo, né? Duas mãos, uma mão lava a outra, né? E a gente tem que deixar de lado esse negócio de, tô com medo de pedir ajuda, tô com medo disso, tô com medo daquilo. Não. Gente, bora. Tá com problema? Peça ajuda. Tá com dificuldade? Peça ajuda, né? Para isso existem milhões de profissionais no mercado. E é para isso que a gente está aqui. Com certeza. Isso que vai fazer também a diferença desse negócio, não só da gente, né, de estar aí um com o outro, também o pessoal precisa também, algumas pessoas também de fora que pode estar vendo essa live, pode procurar a Isabel, procurar eu, e a gente vai sempre ajudar também, e passando isso também para os amigos também, que a gente conhece do grupo, passar situações também para as pessoas. Eu acho que isso que vai agregar pra caramba, não só de conhecimento pra gente, pro Rodrigo, pra Isabel, mas também pro pessoal que tá lá dentro, né? Pro pessoal que tá lá dentro, pra Tati, pra Fernanda, pro Carlos, pra galera que tá lá no grupo, de modo geral, que de repente posso esquecer alguém, desculpa, mas pelo menos é o que eu cheguei a ver um pouquinho da galera que eu vi assim um pouco, que tá mais frequentando lá. O Milton, né, se eu não me engano. Então tem uma galerinha aí que possa acabar esquecendo, peço até desculpa. Mas são pessoas que estão aí frequentando com a gente, tá no dia a dia, né? E é legal. Isso que vai fazer a diferença não só pra gente, mas para todo mundo, né? Isso que é legal pra gente estar somando, né? Isso agrega não só para
para a gente, mas também para o modo geral da galera que está participando com a gente, está com a gente nessas reuniõezinhas aí, e é top. Faz toda a diferença, né, Rodrigo? Toda a diferença mesmo. É um aprendizado assim de mão dupla. Com certeza, com certeza. E, aqui, ó, quem também tá aqui, ó, a Adriana, pô. Aqui, ó, a Adrianinha também. A Adrianinha faz parte com a gente. Adriana, depois é você, viu, mulher? Eu quero só ver, viu? Ai, ai. Vamos agradecer Mas aí todo mundo isso aí, que está aí com a gente, que participou. Muito obrigada, gente. Valeu mesmo. cara, brigadão. Deus abençoe vocês todos aí. E ó, o próximo vai ser vocês aí, mano. A próxima vítima primeiro é a Adriana, depois a gente verifica quem vai ser o próximo. Show. Legal, É meu. isso aí, Rodrigo. Live top, brigadão. Deus abençoe aí vocês aí, todo mundo. E o pessoal que de repente e queira aí saber sobre como funciona essa questão aí do lado do que a Isabel faz, procure ela, pô. Procura ela aí, dá uma atenção, qualquer coisa me manda mensagem no direct, eu encaminho para ela, verifico com ela direitinho, passo contato, aí vocês conversam, tá? E estamos aí para tentar somar um com o outro aí e agregar, beleza? É isso aí. Estamos juntos. Muito Pessoal, obrigada aí pela satisfação. Deus abençoe aí. Tchau pra vocês. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau.